Esse início de trabalho eu sempre falo assim para a minha equipe e ofereço essa fala para as equipes, pela importância do trabalho na equipe. E a gente vem observando assim que o nosso trabalho é um trabalho assim de manutenção, um trabalho de fazer, um trabalho de ir, de vir. E é um trabalho tão bom que à medida que a gente vai trabalhando, a gente vai ficando mais fortalecido. A gente observando assim uma pessoa que trabalha mesmo fazendo a manutenção de uma peça, de uma máquina. Quando começou, ele tinha que ler no manual que tinha que dar tanto de força, tanto de pressão. Depois ele desenvolveu, ele não precisa mais de ver no manual quanto de força que precisa, quanto de pressão que precisa para o ajuste. Dentro dele já tem o referencial. Nós também no nosso trabalho é assim. Dentro vai surgindo a referência para cada instante do trabalho que precisa ser realizado. Então esse trabalho nosso tem essa importância, tem a grandeza que a pessoa fica com ela, e quem fica com a grandeza é aquele que trabalha. Assemelha-se àquele senhor, aquela pessoa que trabalha na manutenção. Pelo barulho, ele sabe aonde ele vai iniciar a arrumar aquela máquina. Nós também, no nosso dia a dia, surgindo o dia, a gente já sabe o que a gente precisa de fazer para a continuidade do nosso trabalho. Quem ganha é aquele que trabalha. Então, o trabalho na equipe tem esse benefício para o que trabalha. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Destino. Destino é muito interessante mesmo, porque aquilo que semeias hás de colher. Essa é a explicação que Jesus nos deu, que aquilo que semeias hás de colher, fica assim bem forte em cada um de nós, porque para as coisas exteriores toda pessoa tem referência, como por exemplo a pessoa plantou milho, ela vai colher milho. Ela plantou dedicação na empresa em que ela trabalha, que é uma empresa que dá a ela assim uma segurança de sobreviver mais facilmente. Ela colhe a continuidade no emprego. Ela plantou dedicação no desenvolver o centro motor para trabalhar com as mãos, para fazer um trabalho que ela gosta, ou com a madeira, ou com o barro. Ela, na sequência do tempo, ela faz um trabalho assim que as pessoas vão olhar para aquele trabalho e vai ficar muito feliz. Na vida exterior fica fácil da pessoa ver. Na vida interior também é assim. Quando a pessoa tem vontade de caminhar no caminho da luz, quando a pessoa tem vontade de ver os filhos caminhando mais facilmente na vida, quando a pessoa tem vontade de ter segurança dentro dela na hora que ela vai colocar o corpo na cama para repousar, porque muitas vezes muitas pessoas não têm segurança de ir para o repouso, porque dentro da pessoa está insegura. Quando a pessoa vai dormir, ela larga o corpo físico dela e o corpo de matéria fina vai para determinadas regiões. Se a pessoa tem costume bom, ela vai para uma região boa. Então a pessoa fica insegura no período em que vai colocar o corpo na cama para o repouso, para poder contar com aquele corpo no outro dia. Aquilo que semeias hás de colher. A lei do destino é a lei do destino. Às vezes as pessoas pensam assim que o Criador interfere na vida das pessoas. Não interfere, porque as leis da criação são justas, são equilibradas. Todo ser humano, ele tem no início do ato dele o começo do certo e o começo do errado. Ele, quando sai no portão da casa dele, que ele vai para um determinado lugar, ele pode virar para a direita, ele pode virar para a esquerda. Se ele vira para a direita, ele tem que seguir aquele caminho. Se ele vira para a esquerda, ele tem que seguir aquele caminho. Isso na vida física exterior, no nosso estado de acordado, a gente vai observando que é isso mesmo, que a pessoa não pode ser diferente
do ato que ela está acabando de cometer. Muitas vezes a pessoa acha assim que ela não tem livre-arbítrio e ela acha que tem injustiça na criação. Não tem livre-arbítrio para a pessoa que está sempre ingrata e não está percebendo que ela está colhendo o que ela plantou no momento anterior ou mesmo numa época anterior. Quando a pessoa chega nessa terra, muitas outras vezes ela já esteve aqui. Uma vez que a pessoa chegou, não é a primeira vez que a pessoa chegou. Se as leis do Criador são justas e equilibradas, porque não tem outra maneira que a pessoa venha ter na vida a não ser aquilo que ela vai colher devido ao fato do que ela plantou anteriormente. Então, às vezes, a pessoa está passando por situações de colher muitas coisas difíceis. Muitas vezes a gente vê na casa da gente, eu próprio posso estar colhendo coisas difíceis também. Então a pessoa pode estar colhendo num período de colhimento difícil. O destino também ele tem uma coisa boa. O Criador deu à pessoa a condição dela desenvolver dentro dela o receber uma coisa boa, ela receber, melhorar a irradiação e compreender a vida que ela se encontra no momento. Nesta compreensão, também, se ela continua fazendo esforço, ela vai mudar a irradiação do sangue dela. Uma pessoa, quando tem um terreno, aquele terreno pode ter sido assim muito mal usado e aquele terreno às vezes pode acontecer de nem grama mais estar nascendo. E a pessoa tem vontade de ver aquele terreno bonito e podendo cultivar naquele terreno, só tem um jeito, a perseverança. À medida que a pessoa vai perseverando e trabalhando de uma maneira correta, usando os adubos orgânicos necessários, na sequência dos anos, aquele terreno vai ficar bom, vai ficar qualificado. É um esforço da pessoa que gastou muito tempo para poder trazer de volta a vida naquela terra. Nós também somos assim, porque durante muitos anos e muitas décadas alguns milhares de anos talvez, se a gente estuda a história do homem sobre a terra, a gente vai observando que só vai vendo decadência, só vai havendo um jeito interior dentro de cada pessoa de um acomodar. Porque se um povo, numa época, estava decadente, na sequência das vindas na Terra, quem é aquele povo? Somos nós. Então hoje nós nos encontramos com poucas qualidades dentro, achando assim que a situação em que nós vivemos no momento é difícil, mas também não foi feito um trabalho para melhorar, para desenvolver uma polidez, para desenvolver uma atenção, para perseverar em cima das pesquisas dos ensinos. Nós temos que pesquisar os ensinos. Nós não podemos esquecer assim que quando um ensino ele é falado para 2 ou 3, isso fica fácil da gente observar na sala de aula. O professor chama um aluno para ficar ali monitorando os colegas enquanto o professor sai. Quando o professor chega, a harmonia do ambiente foi muito alterada. Aquele aluno, ele ficou ali fazendo um trabalho, porque outros também já fizeram esse trabalho e o professor precisava de ausentar. Esse aluno não dá conta de controlar a desarmonia que começa a surgir, justamente porque nenhuma pessoa, nenhum daqueles alunos tem um interesse em melhorar, em ter um comportamento bom. Só que aqueles alunos somos nós mesmos, porque muitas vezes a gente tece um comentário sobre outras pessoas, mas a gente observando assim no nosso dia a dia, muitas vezes a gente vem fazendo pior. E isso é verdade, a gente observando assim no trânsito, a pessoa reclama que o outro não está dirigindo
com uma prudência, com uma coerência, e quando ele começa a perceber, ele vê que ele também às vezes faz muito pior. Então a facilidade que a gente tem de tecer comentário de outras pessoas, e isso vai fazendo com que entra dentro da pessoa um processo de entorpecimento que ela não vê ela mesma como ela é. Quando a gente tem muitas coisas para resgatar, a gente passa a ser muito mais cuidadoso e olhar direito o caminho que a gente está caminhando. O caminho pode ser o caminho da vida, o caminho da estrada, mas normalmente eu estou falando é do caminho interior, com o cuidado que a gente tem que ir tendo com os pensamentos. Porque muitas vezes a gente, na casa da gente, fica fácil de observar. Um filho faz um ato inadequado e a gente tem uma vontade assim de ter um saber para poder orientar aquele filho. Mas esse saber para orientar aquele filho, a pessoa tem que estar muito ligada no livro Na Luz da Verdade, para ela ir vendo a hora que ela precisa de falar com aquele filho, o tom da voz que ela precisa de usar, e ela ir perseverando dentro dela como aquele homem com aquela terra que estava muito empobrecida, porque o sistema hoje de cultivo normalmente em quase todos os lugares é de tirar tudo da terra. Tem um sistema de vitalizar a terra novamente, de possibilitar que a terra fique sempre com qualificação. Nosso tipo de vida também é assim. Se o filho hoje apresenta um jeito que está precisando de receber algumas orientações, esse pai também tem que fazer um trabalho, porque o filho não pode ser diferente do pai. Então é a mesma constituição, as mesmas tendências, quer dizer que a gente vem observando assim, pelo irmão de sangue, pela irmã, que não tem muita diferença, porque a mão da minha irmã parece muito com a mão da minha mãe, a testa da minha irmã parece muito com a testa do meu pai. O meu filho não pode ser muito diferente também na vida interior dele. O certo seria assim, eu ter me qualificado primeiro, para depois eu ter possibilitado a vinda de um espírito com qualificação melhor. Mas eu posso continuar fazendo o trabalho comigo, e esse filho também vai receber a influência. Não adianta eu querer agora mudar a direção do meu filho. Primeiro eu tenho que mudar a minha. Ele recebe pelas influências, pelas irradiações de como eu sou. E isso é verdadeiro. A gente observa assim que quando a gente está passeando com os filhos, passeando com sobrinhos. Um sobrinho, um filho vai lá longe, depois vem e fica perto da gente. Depois ele vai para lá. Então o que esse filho, esse sobrinho faz? Ele volta outra vez para se identificar com aquele tutor. Então, se esse tutor vem melhorando, quando esse filho volta para nortear-se, esse filho recebe também irradiações melhores, e isso vai fazendo com que vai mudando também. E o interesse do conhecimento dos alimentos tem muita importância, porque a pessoa é também aquilo que ela come. E se ela tem vontade de ter também uma constituição melhor, ela tem que ter um alimento melhor, um alimento mais qualificado, e ir percebendo a diferença que existe no corpo de cada um pelos alimentos que recebem. No caso do alimento que não faz bem, fica fácil da pessoa observar. Às vezes a pessoa fala assim, eu ontem comi determinado alimento que até agora eu não me sinto bem. Eu comi um alimento na hora do almoço e até agora eu sinto que não foi feita a digestão. Isso já é à noite ou no outro dia. Então a importância da pessoa também desenvolver uma qualidade de conhecimento nos alimentos que ela vai ingerir facilita muito, porque nós temos que caminhar na vida, e na nossa vida interior já tem muitas coisas que nós colocamos nos ombros ou que nós já trouxemos de uma outra época.
As coisas que a gente já tem um saber, que a gente pode ir fazendo uma qualificação, como o caso de um alimento físico, e também o perceber o que está pensando, porque quando a pessoa pensa, o pensamento tem forma, tem uma energia que é dada para os seres humanos na criação, que os seres humanos moldam essa energia com os pensamentos. É fácil da gente observar que o pensamento tem uma energia e que através dos anos esse pensamento realizou. Às vezes a pessoa quer colocar um quadro na parede e ela olha para a parede, olha e ela descobre o melhor lugar que aquele quadro vai ficar naquela parede. Quando a pessoa está construindo uma casa, ela olha ali para a planta, para o modelo que ela está querendo fazer, e ela vai vendo assim a melhor disposição da mesa, da sala que vai ficar, da janela, da parede. O pensamento tem forma, é no pensamento que a pessoa vai ficando intuída para as coisas físicas que ela precisa. A mudança dos pensamentos vai colaborar muito para a vida da pessoa, do jeito que a pessoa no futuro vai tornar-se. Isso ela tem que perseverar, porque as nossas tendências são fortes. Nós somos assim muito influenciados pelo que nós vemos, pelo que nós ouvimos e por nosso jeito mesmo, pela nossa índole. E a maneira que a pessoa tem, ela tem que arrumar um tempo para ela, estudar o livro Na Luz da Verdade, ela ser paciente com ela mesma. A paciência aí não está relacionada à vida daquela pessoa que agora venceu o tempo de trabalho dela e ela fica numa praça sem uma objetividade. Isso não é paciência, isso é acomodação. Paciência assemelha-se a uma dona de casa quando está fazendo um trabalho no fogão e ela sabe que aquele cozimento demora um tempo e ela tem que ter a paciência para esperar. Ela está dando um alimento para uma criança pequena e ela sabe que aquela criança vai ter um tempo para realizar aquela refeição. E a criança menor ainda, quando está amamentando, ela tem um tempo. Então as coisas têm que ter a paciência, mas tem que ir tendo tempo para a realização daquilo. Essas palavras assim, a pessoa tem que fazer um esforço para ir diferenciando, porque muitas vezes a pessoa fala assim, tem que ter paciência, mas se a gente observa numa estrada, às vezes essa paciência passa a ser descuido mesmo, até as placas da estrada estão mostrando que precisa de uma velocidade maior. Então a paciência tem que estar de acordo com o destino, com a função, com a importância que a pessoa tem. Então a paciência é um trabalho que tem que ser desenvolvido. E quando aquele agricultor coloca as sementes no solo, ele tem a paciência de esperar a semente, mas não quer dizer que ele não tenha outros afazeres ou mesmo a manutenção para aquelas sementes chegar no ponto certo. Destino é a pessoa ir trabalhando com ela, dentro dela, com os seus pensamentos, com o seu sentimento e ir vendo como ela sente as coisas que acontecem com ela e percebendo ela tem dentro dela uma condição muito boa, que ela tem a oportunidade antes de realizar o ato. Esse antes quer dizer que é aquele exemplo assim que eu dei, a pessoa está saindo, ela vai fazer um trabalho qualquer, mas ela está no portão que ela pode virar para a direita ou para a esquerda. A pessoa tem a oportunidade no início de ver o que ela quer. O Criador deu a todos o tanto certo. E isso é bem interessante porque quando a pessoa começa a observar, ela vê que a criancinha pequenininha
que já está começando a movimentar, ela sabe se pode ou não mexer em determinados objetos. Na nossa vida diária, para o nosso relacionamento, para a nossa importância, nós também temos que desenvolver o início de cada coisa para acertar. Em vez de ir agregando coisas nos nossos ombros para ter que arrumar amanhã, antes a pessoa tem que ir vendo como é melhor. E isso é fácil de observar quando a pessoa sai de manhã para o trabalho e as dificuldades que apresenta no trajeto. Se a pessoa sai um pouco mais cedo de casa, aquele dia para a pessoa fica melhor, porque dentro dela tem uma norma temporal diferente. O destino é dessa maneira, a pessoa precisa de ir vendo antes e tem que ir perseverando, como aquele homem que pegou aquela terra, que a terra estava bem judiada, tinha sido muito explorada, e ele, na perseverança dele de fazer com que aquela terra ficasse boa, a própria terra foi ensinando para ele a maneira que ele tinha que fazer. Tem as maneiras. Então, no nosso dia a dia, também tem dentro de nós o jeito certo, a maneira certa, para poder ter uma fala com um filho, para ter uma fala com um colega de trabalho. Tem o jeito certo. Destino é a pessoa usar o terceiro mandamento, que é o dia do Senhor, para ela ir refletindo como é que foi os 7 dias anteriores. Tem um trabalho, a pessoa tem que fazer o trabalho, e esse trabalho é a própria pessoa que faz. Destino. Então, cada pessoa precisa de ter muito cuidado assim, porque a lei da criação, assim, aquilo que semeias hás de colher, e muitas vezes a pessoa colhe de uma época anterior, porque tem o tempo e tem o espaço, mas tem também a lei da graça, independente do tempo e do espaço. Se a pessoa muda dentro dela as irradiações, se ela passa a compreender os ensinos, se ela muda, porque normalmente a gente vai criando fios justamente pelo fato assim da gente falar muito, de pouca delicadeza e de pouca bondade com o semelhante. É aí que se cria os fios. Mas quando a pessoa vai fazendo um trabalho com ela mesma, de polindo-se, de conhecer os ensinos, de ir compreendendo que não tem uma injustiça, porque as leis são justas e a justiça vem da perfeição do Criador, e que uma pessoa se encontra nessa terra, não é a primeira vez que ela já esteve aqui, e ela está vindo novamente colhendo aquilo que ela fez numa época anterior. O colher é fácil da gente observar, porque cada pessoa muitas vezes não tem nessa vida um costume bom. O costume com o corpo, a falta de zelo com o corpo, o conhecimento de alimentos e o fino trato com o seu semelhante. Se ela não tem uma delicadeza, uma nobreza no trato do seu semelhante, está sujeito ela a passar por limitações. E essa condição não quer dizer que hoje a pessoa passa por limitação e ela não tem a lembrança de um comportamento que ela teve numa época anterior. Mas quando a gente tem um cachorro dentro de casa ou no quintal da casa da gente, fica fácil de observar como a vida útil do cachorro é próximo de 10 anos, e quando acontece alguma coisa com ele, quando ele está pequenininho, antes da metade da idade, esse cachorro já apresenta uma limitação naquele lugar que ele machucou. Então nós também somos assim, as consequências. No caso do cachorro, pode acontecer, porque os acidentes acontecem, a gente vê assim pelos documentários que tem muitos acidentes, tem uma ferpa, um galho que cai, tem muitas coisas assim. Então aquele cachorro, ele apresenta naquele lugar que ele machucou antes da metade da idade. Nós também temos essa condição, só que o nosso período de vida
muitas décadas, e a pessoa então todos os dias com novas informações esquece também de um jeito que ela comportou numa época anterior. Nesta mesma época a pessoa pode estar colhendo, e a gente observando assim as tendências dos nossos pais, o jeito que a nossa mãe é com o nosso pai, e a gente vai vendo assim que muitas vezes uma irmã arruma um marido muito semelhante ao pai, o filho arruma uma companheira muito parecida com a irmã, com a mãe. Então nós não podemos fazer diferente daquilo que nós irradiamos. Temos as tendências, porque na casa em que nós moramos, na casa em que nós chegamos nessa terra, é porque tem as ligações, tem as tendências, as mesmas características. A pessoa que quer melhorar um pouco para o filho dela ser melhor, ela precisa de dedicar muito tempo em cima do livro Na Luz da Verdade, e ela mesma ir fazendo um trabalho com ela para ir vendo o jeito que ela é, a maneira que ela comporta, como ela pode ter essa condição interior de melhorar-se. E isso a gente observa assim a dificuldade que existe em melhorar a qualidade de um alimento que a família tem costume de ingerir. Então aquela família tem que ter um pouco de boa vontade para melhorar a constituição, tem que ser melhorado também o alimento. Muitas vezes a pessoa acha que não alimentando vai poder melhorar a constituição, vai piorar, porque as células estão acostumadas a receber os alimentos. Se tira o alimento, vai ter um vazio no lugar. E como normalmente as pessoas não têm um sistema de alimentar-se para formar reserva dentro dela, então ela vai ficar mais enfraquecida. E um enfraquecimento é muito interessante quando a pessoa machuca o dedo, por exemplo, e depois ela torna a machucar no mesmo lugar. O tempo para melhorar aquele dedo aumenta. Quando a pessoa não alimenta adequadamente, a constituição dela vai ficar mais enfraquecida. Muitas vezes também uma diminuição da memória. Isso é fácil da gente observar, assim, quem tem muitas responsabilidades começa a não ter condições de lembrar das responsabilidades que tem. Destino é a pessoa que faz todos os instantes, e a maneira que ela faz é a maneira que ela pensa, é a maneira que ela sente. A gente vem observando que o pensamento tem a energia, o sentimento tem a energia. Por exemplo, um jovem, uma jovem que ficou sem um namorado no período da formação e às vezes ficam assim deitados sem ânimo. O sentimento também é uma vida, é uma energia, e a fala também é uma vida, é uma energia. A atuação da fala a gente vê assim bem forte mesmo com o comandante dá a ordem e o comandado vai cumprir. Então o pensamento, o sentimento, a fala é a ligação que a pessoa tem com a matéria fina, é a ligação que a pessoa tem com ela mesma e o procedimento que ela precisa de fazer para melhorar a sua irradiação. É os pensamentos, os sentimentos e a fala. E o jeito que ela é com ela mesma. Tem que ter um jeito. E esse jeito, a primeira coisa que a pessoa tem que ter, tem que ser um jeito bom. E esse jeito bom não quer dizer acomodado. Um jeito bom para a pessoa ir percebendo antes de falar, antes de sentir e antes de pensar sobre o assunto. A pessoa precisa de ser muito cuidadosa com ela mesma. Destino é ela estar atenta com ela.